Você acorda e antes mesmo de colocar os pés no chão, já sente um peso estranho no peito. O corpo até descansou, mas a alma parece ter passado a noite inteira acordada. Não é sono, não é preguiça, não é falta de vontade. É um cansaço diferente, silencioso, profundo, daqueles que não se resolvem com um café forte nem com mais algumas horas de descanso. É como se algo dentro de você já soubesse que o dia seria longo, mesmo antes dele começar. Esse tipo de cansaço não nasce no corpo, ele nasce na mente sobrecarregada, no coração que guarda preocupações demais, na alma que vem tentando ser forte por tempo demais. É o cansaço de quem carrega expectativas, responsabilidades, pressões e medos sem dividir com ninguém. De quem ora, mas às vezes sente que as palavras não saem com a mesma força de antes. De quem continua caminhando, mesmo sem entender de onde ainda tira energia. Talvez você tenha acordado assim hoje, com os olhos abertos, mas com o ânimo baixo, com a rotina esperando, mas o coração pesado. E o mais curioso é que por fora ninguém percebe. Você continua funcionando, falando, resolvendo, sorrindo quando precisa. Mas por dentro existe um pedido silencioso por alívio, por pausa, por um respiro que vá além do físico. Esse tipo de cansaço não aparece de um dia para o outro. Ele vai se acumulando aos poucos. Vem das noites mal dormidas por causa de preocupações, das decisões difíceis que você precisou tomar sozinho, das vezes em que foi forte quando queria apenas descansar. Vem de carregar pesos que não foram feitos para você carregar. E aqui existe algo importante que quase ninguém percebe. Esse cansaço não é sinal de fracasso. Ele não significa que você é fraco, nem que sua fé diminuiu. Pelo contrário, muitas vezes ele aparece justamente em pessoas que estão tentando fazer o certo, que estão lutando para permanecer firmes, que não desistiram mesmo quando tudo dentro delas pedia uma pausa. Existe um tipo de desgaste que nasce quando a alma está há muito tempo em alerta. Quando você vive tentando controlar o amanhã, resolver tudo hoje, antecipar problemas que talvez nem existam, isso rouba a paz, drena as forças e faz o coração viver em estado de alerta constante. E o corpo responde, a mente responde, a alma responde. Talvez você tenha acordado hoje se perguntando por que se sente assim, se ontem aparentemente estava tudo normal. Mas a verdade é que esse cansaço não vem do ontem. Ele vem de um acúmulo de dias em que você foi forte demais, em que engoliu o choro, em que disse vai passar, sem ter certeza se realmente passaria. E é exatamente aqui que algo profundo precisa ser dito. Deus não ignora esse tipo de cansaço. Ele não despreza esse peso silencioso. Ele não olha para você e diz que é exagero ou falta de fé. Pelo contrário, ele vê o que ninguém vê. Ele percebe quando o seu sorriso é esforço. Ele sabe quando sua força já está no limite, mesmo que você ainda esteja de pé. Existe um motivo pelo qual você acordou assim hoje, e não é para te desanimar. É porque existe um convite sendo feito agora, um chamado suave, mas firme, para que você pare de tentar sustentar tudo sozinho. Esse cansaço é um sinal, um aviso do céu dizendo que chegou o momento de trocar a sua força pela força que vem do alto. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o simples fato de você estar ouvindo isso agora já faz parte desse cuidado. Nada disso é por acaso. Existe um propósito até mesmo no seu cansaço. Existe uma resposta sendo preparada exatamente para esse estado da sua alma. E antes que você pense que precisa aguentar mais um pouco, ser mais forte ou dar conta de tudo sozinho, entenda uma coisa: Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que você confiasse. E é exatamente a partir desse ponto que algo começa a mudar. Se isso tocou você de alguma forma, fique aqui. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu cansaço e a maneira como Deus age quando suas forças acabam. Existe um momento em que o cansaço deixa de ser físico e passa a ser emocional.
É quando a alma começa a dar sinais de que algo não vai bem, mas a boca não consegue explicar. Você sente um aperto no peito, uma vontade de se isolar, um silêncio interno que pesa mais do que qualquer barulho. E mesmo assim, quando alguém pergunta se está tudo bem, a resposta sai automática: tá tudo bem. Esse é um dos momentos mais delicados da caminhada espiritual, porque não é que você deixou de crer, não é que parou de orar, é que por dentro parece que as palavras perderam a força. Você até tenta falar com Deus, mas sente como se estivesse repetindo frases, como se o coração estivesse cansado demais para se expressar. A alma, quando se cansa, não grita, ela se cala. E esse silêncio é perigoso, porque por fora a vida continua normal, mas por dentro algo começa a se desgastar lentamente. É o tipo de cansaço que não aparece em exames, não se resolve com descanso físico e não melhora apenas dormindo mais cedo. Muita gente vive assim sem perceber. Continua funcionando, trabalhando, cuidando de tudo e de todos, mas ignora os próprios limites. Vai acumulando frustrações, decepções, medos não ditos, orações não respondidas da forma que esperava. E tudo isso vai se empilhando dentro do coração, até que um dia o peso se torna difícil demais de carregar. O mais doloroso é que nesse ponto a pessoa começa a achar que está sozinha. Acredita que ninguém entenderia. Pensa que se falar vai incomodar, que se demonstrar fraqueza vai decepcionar alguém. Então escolhe o silêncio. Mas esse silêncio não traz paz, ele cansa ainda mais. É nesse momento que muitos se afastam emocionalmente de Deus sem perceber. Não porque perderam a fé, mas porque estão cansados demais para expressá-la. Continuam crendo, mas sem força para sentir. Continuam orando, mas sem lágrimas. Continuam seguindo, mas com o coração pesado. E aqui existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Deus não se ofende com o seu silêncio. Ele não se afasta porque você não consegue orar bonito. Ele não exige palavras quando sua alma está ferida. Há orações que não são faladas. Há pedidos que são feitos apenas com o coração cansado, com o olhar perdido, com o suspiro profundo que sai sem você perceber. A Bíblia mostra que Deus entende até os gemidos que não conseguimos expressar. Ele lê o que está por trás do seu cansaço. Ele vê o que você tenta esconder. Ele sabe exatamente onde dói, mesmo quando você não sabe explicar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um momento em que a alma pede socorro, mas a boca não sabe como pedir. Um momento em que você sente vontade de parar tudo, mas continua seguindo porque acha que precisa ser forte. Um momento em que o coração pede descanso, mas a mente insiste em continuar lutando sozinha. E é aqui que algo muito importante precisa ser compreendido. Deus nunca quis que você carregasse esse peso calado. Ele nunca esperou que você fosse invencível. O silêncio que você carrega não é sinal de fraqueza, é sinal de que você chegou ao limite humano. E é exatamente nesse ponto que o cuidado de Deus começa a se manifestar de forma mais profunda. Porque quando a sua força acaba, a dele começa a agir. Quando suas palavras faltam, ele entende o que o seu coração tenta dizer. Quando você não consegue mais pedir ajuda, ele já está se aproximando. E talvez você não tenha percebido ainda, mas o fato de você estar ouvindo isso agora é um sinal claro de que Deus está te chamando para algo diferente. Ele está te convidando a soltar o peso, a parar de lutar sozinho, a permitir que Ele cuide daquilo que você vem tentando controlar há tempo demais. O que vem a seguir vai te mostrar por que esse cansaço não é o fim, mas o início de uma mudança profunda. E se você continuar aqui, vai entender que existe um tipo de descanso que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Existe uma ideia silenciosa que se instala na mente de muita gente e ela é perigosa. A ideia de que descansar é parar, de que só é possível ter paz quando tudo está resolvido, de que só se pode respirar aliviado quando os problemas acabam. Esse pensamento parece lógico, mas ele esgota a alma, porque cria uma expectativa que quase nunca se cumpre. A vida não para, as responsabilidades continuam, os desafios se renovam,
E quando alguém acredita que só poderá descansar quando tudo estiver em ordem, essa pessoa passa a viver em constante tensão, sempre esperando o próximo problema, sempre adiando o descanso, sempre dizendo para si mesma que depois vai cuidar de si, que depois vai respirar, que depois vai desacelerar. Mas esse depois quase nunca chega. O descanso que Deus oferece não funciona assim. Ele não depende de circunstâncias perfeitas. Ele não exige que o caos desapareça. Ele não espera que a vida esteja organizada. O descanso que vem de Deus acontece no meio do movimento, no meio da luta, no meio do barulho. Ele não é ausência de batalha, é presença de paz em meio a ela. Muita gente se cansa porque acredita que precisa resolver tudo antes de descansar. E nessa tentativa, acaba se afastando do único lugar onde o descanso verdadeiro existe. O coração entra em modo de sobrevivência. A mente não desliga, a alma vive em alerta. E mesmo quando o corpo para, por dentro tudo continua acelerado. Esse é um dos maiores enganos espirituais. Achar que descansar é parar de fazer, quando, na verdade, descansar é aprender a confiar enquanto faz. É continuar caminhando, mas sem carregar o peso sozinho. É seguir em frente sem permitir que a ansiedade dite o ritmo. O descanso que Deus oferece não é inatividade, é alinhamento. É quando o coração volta para o lugar certo. É quando a alma entende que não precisa controlar tudo, nem prever tudo, nem resolver tudo. É quando você percebe que pode continuar caminhando, mas agora sustentado por algo maior do que a própria força. Talvez você esteja cansado justamente porque tem tentado descansar do jeito errado, tentado fugir, se desligar, se distrair, se anestesiar. Mas nada disso resolve, porque o cansaço não está no corpo, está no peso que você carrega por dentro. Um peso feito de preocupações, expectativas, medos e responsabilidades que você assumiu como se fossem só suas. Deus nunca pediu que você carregasse o mundo nas costas. Ele nunca disse que você precisava ser forte o tempo todo. O que Ele oferece é descanso, mesmo enquanto o mundo continua girando. Um descanso que não depende do fim dos problemas, mas da presença dEle no meio deles. Quando Jesus falou sobre descanso, Ele não convidou as pessoas a pararem tudo. Ele convidou a irem até Ele. O descanso não estava na ausência de movimento, mas na direção certa. Estar com Deus muda a forma como você enfrenta o dia. Não elimina os desafios, mas muda o peso deles sobre você. E talvez hoje Deus esteja te mostrando exatamente isso, que o seu cansaço não vem da quantidade de coisas que você faz, mas da forma como você tem carregado tudo sozinho. Que o descanso que você procura não está em fugir da rotina, mas em permitir que Ele caminhe com você dentro dela. Quando você entende isso, algo muda, a pressão diminui, o coração desacelera, a mente encontra espaço para respirar. Você percebe que pode continuar, mas de um jeito mais leve, não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você não está mais sozinho. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo, porque existe uma diferença que muda tudo na vida espiritual. A diferença entre a força que vem de você e a força que vem do alto. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um limite claro para a força humana, mesmo que muitas pessoas tentem fingir que não. A força que vem de nós é limitada, emocional, instável. Ela depende do humor, das circunstâncias, das respostas que recebemos, do quanto fomos feridos ou frustrados. Em alguns dias, ela parece suficiente, em outros, desaparece sem aviso. E é exatamente aí que muitos se confundem, achando que perderam a fé, quando na verdade só chegaram ao fim da própria força. A força humana funciona como uma reserva que se esgota. Quanto mais você luta sozinho, mais ela diminui. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais rápido ela acaba. E o problema não está em se esforçar,
mas em acreditar que o esforço pessoal é suficiente para sustentar tudo que você carrega por dentro. A força que vem do alto é diferente. Ela não nasce da sua disposição nem da sua motivação. Ela não depende do seu humor nem da sua capacidade de reagir. Ela vem de um lugar que não se esgota. Enquanto a força humana cansa, a força que vem de Deus renova. Enquanto uma diminui, a outra se multiplica. Muitas pessoas confundem fé com resistência emocional. Acham que ter fé é nunca se abalar, nunca questionar, nunca se sentir fraco. Mas a fé verdadeira começa justamente quando a força humana termina. É quando você reconhece que não consegue mais sustentar tudo sozinho, que algo novo acontece dentro de você. Existe um momento decisivo na vida espiritual em que a pessoa precisa escolher entre continuar tentando no próprio limite ou se render à força que vem de Deus. Essa rendição não é desistência, é entendimento. É reconhecer que há batalhas que não foram feitas para serem vencidas com esforço humano. A força do alto não funciona como um impulso momentâneo. Ela age de dentro para fora. Ela traz paz onde havia ansiedade, clareza onde havia confusão, estabilidade onde tudo parecia prestes a desmoronar. E o mais impressionante é que muitas vezes as circunstâncias continuam as mesmas, mas a forma como você as enfrenta muda completamente. É por isso que algumas pessoas conseguem atravessar tempestades sem perder a fé, enquanto outras desmoronam diante de problemas menores. Não é porque umas são mais fortes que as outras, é porque aprenderam a beber de uma fonte diferente. A força humana se cansa de tentar controlar. A força de Deus descansa na confiança. A força humana se desgasta tentando prever o amanhã. A força do alto ensina a viver um dia de cada vez. A força humana cobra resultados imediatos. A força divina trabalha no tempo certo, mesmo quando você não entende. Talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto. Um ponto em que percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Um ponto em que seu corpo até segue, mas sua alma pede socorro. E isso não é um sinal de fracasso, é um convite. Um convite para parar de depender apenas de si, para soltar o peso de tentar ser forte o tempo todo, para entender que Deus não espera que você aguente tudo, mas que confie nele para continuar. Quando essa mudança acontece, algo profundo se estabelece dentro de você. A ansiedade perde força, o medo já não domina. O cansaço não define mais seus dias, porque agora você não está se sustentando sozinho. Agora existe uma força maior te sustentando. E quando isso acontece, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Que muitas vezes o cansaço não vem da caminhada, mas da tentativa de controlar o caminho. E é exatamente sobre esse peso invisível que vamos falar a seguir. Existe um tipo de cansaço que quase ninguém percebe, porque ele não vem de fora, ele nasce dentro. É o cansaço de quem tenta controlar tudo ao redor para não perder o chão por dentro. É o peso de quem sente que, se soltar um pouco, tudo vai desmoronar. E assim, sem perceber, a pessoa passa a viver em constante estado de tensão. Controlar dá uma falsa sensação de segurança. Parece que, se você antecipar problemas, prever cenários, pensar em todas as possibilidades, algo ruim não vai acontecer. Mas o efeito é o oposto. Quanto mais você tenta controlar, mais pesado tudo fica. A mente não descansa, o coração não desacelera, a alma nunca relaxa. Esse tipo de cansaço não vem do que acontece, mas do medo do que pode acontecer. Ele nasce da tentativa de manter tudo sob domínio, de não errar, de não falhar, de não perder. E aos poucos, essa postura vai roubando a leveza da vida, a alegria dos pequenos momentos, a paz que deveria acompanhar o dia. Muita gente vive assim sem perceber. Acorda já pensando no que pode dar errado. Dorme revendo o que poderia ter feito diferente. Vive em alerta constante, como se estivesse sempre prestes a apagar um incêndio. E o mais cansativo disso tudo é que, mesmo fazendo tudo certo, a sensação de insegurança nunca vai embora. Porque o controle é uma ilusão. Ele dá a impressão de proteção, mas nunca entrega descanso. Ele promete segurança, mas cobra ansiedade.
Ele faz você acreditar que precisa estar no comando de tudo para que as coisas deem certo, quando na verdade isso só aumenta o peso que você carrega. E aqui existe algo muito profundo que precisa ser entendido. O desejo de controlar muitas vezes nasce do medo de se machucar novamente, de perder o que ama, de passar por frustrações que já doeram antes. Então a mente cria uma estratégia. Se eu controlar tudo, nada foge do meu alcance. Mas isso não funciona. A vida sempre encontra uma forma de lembrar que nem tudo está nas nossas mãos. É por isso que esse tipo de cansaço é tão silencioso e tão perigoso. Ele não grita, não chama a atenção, mas vai consumindo a energia aos poucos. Ele tira o prazer do presente, rouba a esperança do futuro e deixa o coração preso em um estado constante de vigilância. Deus nunca pediu que você controlasse tudo. Ele pediu que você confiasse. E existe uma diferença enorme entre confiar e tentar controlar. Confiar é descansar sabendo que alguém maior cuida do que você não consegue. Controlar é carregar um peso que não foi feito para você. Quando você tenta controlar tudo, acaba assumindo um papel que não é seu. Você tenta ser resposta, solução, proteção, direção, e isso cansa. Cansa profundamente, porque a alma não foi criada para viver nesse nível de tensão constante. Talvez o seu cansaço hoje não venha do que você fez, mas do que tentou segurar. Talvez o peso que você sente não seja do trabalho, das responsabilidades ou das pessoas, mas da necessidade de ter tudo sob controle. E enquanto esse controle não for entregue, o descanso verdadeiro não chega. Existe um alívio enorme quando você entende que não precisa segurar tudo, que pode soltar, que pode confiar, que pode respirar, que pode dizer mesmo em silêncio que não dá mais para carregar sozinho. E quando esse entendimento chega, algo começa a mudar dentro de você. A mente desacelera, o coração se acalma, a alma encontra espaço para respirar de novo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você deixou de lutar sozinho contra eles. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir de uma forma diferente. Porque quando o controle sai das suas mãos, a direção volta para as mãos certas. E é aí que o cansaço começa finalmente a perder força. Existe um ponto na caminhada em que Deus não impede o cansaço. E isso confunde muita gente. Porque a expectativa é que, se estamos fazendo certo, se estamos orando, se estamos tentando permanecer firmes, então tudo deveria ficar mais leve. Mas nem sempre é assim. Às vezes, Deus permite que o cansaço chegue justamente porque é Ele que vai revelar algo que você ainda não conseguiu enxergar. O cansaço, em muitos casos, não é castigo, é instrumento. Ele revela limites que você insistiu em ignorar. Mostra onde você tem confiado mais em si do que em Deus. Expõe o quanto você vem tentando sustentar coisas que não foram feitas para estar nas suas mãos. Enquanto existe força, a tendência é continuar no controle, continuar resolvendo, insistindo, segurando. Mas quando a força acaba, algo muda. O orgulho cai, a pressa diminui. O coração começa a perceber que não dá mais para seguir do mesmo jeito. E é exatamente nesse ponto que a dependência começa a nascer. Deus não quer que você chegue ao limite por crueldade. Ele permite o cansaço porque sabe que sem ele você continuaria acreditando que dá conta sozinho. E essa ilusão é perigosa. Ela afasta você da fonte verdadeira de descanso. Ela cria uma falsa autonomia que, com o tempo, se transforma em exaustão emocional e espiritual. A dependência de Deus não nasce quando tudo está sob controle. Ela nasce quando o controle cai. Quando você percebe que não consegue mais carregar tudo, que suas forças não são suficientes, que suas estratégias já não funcionam. É nesse momento que a alma se abre para algo maior. E existe algo muito importante aqui. Deus não se aproxima apenas quando você está forte. Ele se aproxima quando você está quebrado, cansado, sem respostas. Ele não se afasta do seu cansaço. Ele entra nele. Ele usa esse momento para te ensinar a descansar de verdade, não no corpo, mas no espírito. Muita gente resiste a esse processo. Luta contra o cansaço, tenta se distrair, se ocupar mais, se anestesiar. Mas quanto mais foge, mais cansado fica.
Porque o que Deus quer não é que você fuja do cansaço, mas que entenda o que Ele está tentando te mostrar. O cansaço revela que você chegou ao fim da sua força. E isso não é um problema, é o início da dependência. É o ponto em que você para de dizer "eu consigo" e começa a dizer "eu preciso de ajuda". E essa mudança muda tudo. Quando você aceita depender de Deus, algo profundo acontece. A pressão diminui, a ansiedade perde espaço, o medo deixa de comandar suas decisões. Você começa a entender que não precisa saber como tudo vai se resolver. Precisa apenas confiar em quem está no controle. Deus usa o cansaço para te ensinar a soltar expectativas irreais, a soltar o peso de agradar todo mundo, a soltar a necessidade de entender tudo agora. Ele usa esse momento para te levar a um lugar de descanso que não depende de circunstâncias, mas de relacionamento. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez esse cansaço não seja um sinal de fraqueza, mas um convite para algo mais profundo. Um convite para parar de lutar sozinho. Um convite para aprender a descansar em Deus de uma forma que você nunca experimentou antes. Porque quando a dependência nasce, algo começa a mudar por dentro. E é aí que você começa a perceber que o descanso verdadeiro não vem de parar, mas de confiar. E essa compreensão abre caminho para algo ainda maior, algo que muda completamente a forma como você encara as lutas da vida. Existe uma expectativa silenciosa no coração de muita gente, a de que Deus vai devolver exatamente aquilo que foi perdido. A mesma força, a mesma alegria, o mesmo ânimo de antes. Mas a forma como Deus age é mais profunda do que isso. Ele não trabalha com reposição simples, ele trabalha com renovação. E renovar não é voltar ao que era, é se tornar algo novo. Quando Deus renova, Ele não apenas restaura o que foi gasto, Ele transforma, Ele fortalece de um jeito diferente, Ele amadurece, Ele muda a base. Porque se tudo voltasse exatamente como antes, você voltaria a viver do mesmo jeito, cometer os mesmos excessos, carregar os mesmos pesos e, mais cedo ou mais tarde, se cansaria outra vez. A renovação de Deus não é um retorno ao passado, é um avanço, é um fortalecimento interior que nasce da experiência, da dor, do aprendizado. É por isso que, depois de certos momentos difíceis, você percebe que algo em você mudou. Você não é mais o mesmo. E isso não é perda, é crescimento. Muitas vezes, você pede forças para continuar, mas Deus está te dando maturidade para escolher melhor. Você pede ânimo, mas Ele está te ensinando a colocar limites. Você pede alívio, mas Ele está te ensinando a confiar mais e controlar menos. A renovação vem, mas não da forma que você imagina. Existe uma diferença enorme entre recuperar forças e aprender a viver de um jeito mais leve. Deus não quer apenas que você aguente mais. Ele quer que você viva melhor, que carregue menos peso, que escolha melhor suas batalhas, que entenda que nem tudo precisa da sua energia, da sua resposta ou da sua intervenção. Quando Deus renova, Ele toca primeiro no interior. Ele muda a sua forma de pensar, ajusta suas prioridades, alinha seu coração. E só depois disso é que a força volta, não como antes, mas como algo mais estável, mais profundo, mais duradouro. É por isso que algumas pessoas passam por períodos difíceis e saem deles mais firmes, mais serenas, mais conscientes de si mesmas. Não é porque sofreram menos, é porque permitiram que Deus fizesse uma obra interna enquanto tudo parecia desmoronar por fora. A renovação de Deus não é barulhenta, ela acontece no silêncio, no descanso, no momento em que você para de lutar contra o processo e começa a confiar. Ela acontece quando você aceita que não precisa ser o mesmo de antes para seguir em frente, precisa apenas ser guiado de um jeito novo. Talvez você esteja esperando voltar a sentir o que sentia antes, a mesma energia, o mesmo entusiasmo, mas Deus quer te dar algo melhor. Ele quer te dar equilíbrio,
consistência, paz. Uma força que não depende de empolgação, mas de confiança. E quando essa renovação acontece, você percebe algo importante. Você não perdeu tempo, não desperdiçou energia, não foi em vão. Tudo o que você viveu serviu para te preparar para uma forma mais saudável de viver, de crer, de caminhar. Essa é a renovação que Deus oferece. Não um retorno ao passado, mas um avanço para algo mais sólido. Algo que não se quebra com facilidade. Algo que sustenta, mesmo quando os dias não são fáceis. E quando você entende isso, começa a perceber que o descanso verdadeiro não está em recuperar o que se perdeu, mas em receber aquilo que Deus está construindo agora dentro de você. Existe uma ideia que engana muita gente, a de que o descanso só chega quando tudo se resolve, quando os problemas acabam, quando as respostas aparecem, quando a vida entra nos trilhos. Mas a verdade é que esse tipo de descanso quase nunca chega, porque a vida sempre apresenta um novo desafio. E se você esperar o momento perfeito para descansar, vai viver cansado para sempre. O descanso que Deus oferece não é o descanso do fim da batalha, é o descanso no meio dela. É a paz que existe mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. É a calma que surge quando você entende que não precisa resolver tudo agora para estar em paz. Esse tipo de descanso não faz barulho. Ele não depende de resultados visíveis. Ele acontece por dentro. É quando o coração desacelera mesmo com a mente cheia. É quando a alma encontra firmeza mesmo sem garantias. É quando você percebe que, apesar de tudo, está sustentado. Muitas pessoas vivem esperando o dia em que tudo vai melhorar para então descansar. Mas Deus convida a descansar primeiro, para depois seguir. Porque quando você descansa em Deus, você enfrenta as lutas de outro jeito, com mais clareza, com menos ansiedade, com mais confiança. Esse descanso não significa desistir, não significa se acomodar, significa caminhar sem carregar o peso do desespero. Significa fazer o que precisa ser feito, mas sem a pressão de ter que controlar o resultado. Significa confiar que, mesmo no meio do caos, Deus continua agindo. Existe uma paz que só aparece quando você entende que não está sozinho na batalha, que não é você contra o mundo, que existe alguém cuidando do que você não consegue ver. Essa paz não vem quando tudo se resolve, ela vem quando você entrega o controle. E talvez seja isso que Deus esteja tentando te ensinar agora, que você não precisa esperar o fim da luta para respirar, que pode descansar hoje, mesmo com problemas abertos, decisões pendentes e caminhos indefinidos, que o descanso não é um prêmio para quem vence, mas um presente para quem confia. Quando você aprende a descansar no meio da luta, algo muda na forma como você vive. O medo perde força, a ansiedade diminui, o peso parece menor. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de carregar tudo sozinho. Esse tipo de descanso transforma a maneira como você enfrenta o dia. Você passa a reagir menos e confiar mais. Passa a ouvir mais e se desesperar menos. Passa a entender que nem tudo depende da sua força, mas da sua entrega. E quando esse descanso se estabelece, algo muito sutil acontece. Você começa a perceber sinais de cuidado que antes passavam despercebidos. Pequenos livramentos, pequenas respostas, pequenas confirmações de que Deus está presente, mesmo quando o cenário não mudou. É sobre isso que vamos falar agora, sobre esses sinais silenciosos que mostram que Deus está cuidando de você, mesmo quando tudo parece igual por fora. Existem sinais de Deus que não fazem barulho. Eles não vêm acompanhados de milagres visíveis, nem de mudanças imediatas. São discretos, quase imperceptíveis, mas profundamente reais. E muitas vezes passam despercebidos porque as pessoas esperam algo grandioso, quando na verdade Deus costuma agir nos detalhes. Um desses sinais é a paz que aparece sem explicação. A situação continua difícil, os problemas ainda existem, mas dentro de você algo se acalma. Não é conformismo, não é desistência, é uma tranquilidade diferente, que não depende das circunstâncias. É como se, no meio do caos, algo dissesse silenciosamente que vai ficar tudo bem.
Outro sinal é quando o desespero começa a perder força. Você ainda se importa, ainda se preocupa, mas já não entra em pânico como antes. Aquela urgência sufocante diminui. A mente começa a respirar. O coração encontra espaço. Isso não é acaso, é cuidado. Às vezes, o sinal vem na forma de uma palavra que toca fundo, uma mensagem que parece ter sido escrita exatamente para você, um pensamento que surge no momento certo, um descanso inesperado no meio de um dia difícil. São pequenas coisas, mas carregadas de significado. Deus também cuida quando Ele te impede de ir além do que consegue suportar. Quando algo não acontece do jeito que você queria, mas mais tarde você percebe que aquilo te poupou de algo pior. Nem todo atraso é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Muitas vezes é proteção. Outro sinal silencioso é quando você começa a enxergar diferente. Aquilo que antes te tirava o sono já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes parecia insuportável, agora é enfrentado com mais maturidade. Isso é crescimento, isso é cuidado, isso é Deus trabalhando por dentro. Deus também cuida quando Ele te leva a parar, quando o corpo pede descanso, quando a mente pede silêncio, quando a vida desacelera a força, não para te punir, mas para te preservar. Às vezes, o maior cuidado de Deus é te tirar do ritmo que estava te adoecendo. E talvez o maior sinal de todos seja este momento agora. Você, ouvindo essas palavras, refletindo, sentindo algo se mover por dentro. Nada disso é coincidência. Deus usa caminhos simples para alcançar o coração cansado. Ele sabe exatamente quando falar, como falar e o que dizer. Se você está aqui, é porque Ele está te lembrando de algo importante. Você não está esquecido, não está abandonado, não está andando sozinho. Mesmo quando tudo parece igual, Ele continua agindo nos bastidores, alinhando coisas que você ainda não consegue ver. E quando você começa a perceber esses sinais, algo muda. A fé deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma experiência. Você passa a caminhar com mais leveza, mais confiança, mais calma. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora você sabe que não precisa carregar tudo sozinho. Esse entendimento prepara o coração para uma decisão importante, uma escolha que muda o rumo do dia, da mente e da fé. É sobre essa decisão que vamos falar agora. Existe um momento em que tudo o que foi dito até aqui converge para uma escolha simples, mas profunda. Não é uma escolha grandiosa nem dramática, é silenciosa, interior. Uma decisão que ninguém vê, mas que muda completamente a forma como você vive o dia a partir dali. A decisão de confiar. Não confiar porque tudo está bem, não confiar porque você tem respostas, mas confiar mesmo sem entender, mesmo cansado, mesmo sem forças. Confiar não é sentir segurança, é escolher descansar apesar da insegurança. É soltar o peso mesmo sem saber exatamente como tudo vai se resolver. Essa decisão muda tudo, porque ela tira você do centro e coloca Deus no lugar certo. Ela tira das suas mãos o controle que nunca foi seu e devolve ao único que realmente pode sustentar tudo. E quando isso acontece, algo se alinha por dentro. A ansiedade perde espaço, o medo diminui, a mente desacelera. Não significa que os problemas somem, significa que eles já não definem você. Não significa que a dor desaparece, significa que ela não te domina mais. Não significa que o caminho fica fácil, significa que você não caminha mais sozinho. Essa decisão é diária. Às vezes precisa ser refeita toda manhã, em alguns dias, várias vezes ao dia, porque a vida tenta puxar você de volta para o controle, para a pressa, para o medo. Mas sempre que você escolhe confiar de novo, algo se renova dentro de você. Confiar é dizer, mesmo em silêncio, que você entrega o que não pode carregar, que você aceita não ter todas as respostas, que você escolhe descansar no cuidado de Deus, mesmo quando o cenário não mudou. Essa entrega não te enfraquece, ela te fortalece. E é nesse ponto que o cansaço começa a perder poder, porque o peso que antes estava sobre você, agora está nas mãos certas.
A alma começa a respirar, o coração desacelera, a mente encontra clareza. E mesmo que o dia continue difícil, você percebe que algo mudou dentro de você. Talvez você tenha começado esse momento cansado, sobrecarregado, sem ânimo, mas se chegou até aqui, é porque algo já começou a se mover. Às vezes a renovação não vem como um grande milagre, ela vem como uma decisão silenciosa de confiar mais e resistir menos. E se hoje você fizer essa escolha, mesmo que seja pela primeira vez, mesmo que seja com medo, mesmo que seja com o coração cansado, algo vai mudar. Não fora, mas dentro. E isso é o começo de tudo. Porque quando você decide confiar, Deus faz o resto.